Bem, se passaram alguns dias após a morte de um amigo meu que foi simplesmente esfaqueado por um maluco na rua. Ele era um cara legal e a gente sempre saía pra beber e jogar de vez em quando. E então, enquanto eu andava com minha moto, eu parei em um posto para encher o pneu e o tanque de gasolina. Enquanto enchia o pneu, acaba chegando alguém em um carro e começa a encher um tanque também enquanto fuma um cigarro, o que me faz ter uma cara de poker querendo encher mais rápido o tanque para sair. Assim que eu termino de encher, eu entro, e assim que termino de passar meu cartão, eu acabo ouvindo um enorme barulho. Meu corpo fica quente e alguns segundos depois minha visão fica mais escura, vendo algumas coisas com um pouco de aura, e começo a ver uma visão quase sensorial, curvas e também alguns caminhos junto de alguns pontos bem fracos de luz e alguns maiores. Assim que me levanto, eu começo a andar com passos extremamente leves e rápidos. O que aconteceu com meu corpo? Eu sinto ele mais leve, muito mais leve, só que mais forte e resistente e estranho. Então eu morri. Assim que termino de pensar, eu começo a andar e a devorar alguns animais e insetos, começando a aderir a algumas habilidades. Nesse espaço de tempo de algumas horas, eu adquiro alguns insetos e animais, sendo morcegos, conseguindo uma ecolocalização simples, alguns peixes podendo respirar embaixo d'água em minha busca por mais criaturas. Meus sentidos começam a falar que tem alguma criatura forte e começo a voar pela área. E então algo me faz parar. Eu começo a andar e vejo uma espécie de centopeia enorme que estava devorando alguma criatura. Com meu instinto falando que essa criatura era perigosa, eu começo a me afastar, e então aparece uma tela de sistema me fazendo ficar surpreso e dando algumas informações. Myriapoda arboreus, criatura do tipo inseto, rank C mais estado jovem. Bem, realmente a opção mais inteligente é não enfrentar esse bicho, eu falo, enquanto coloco a mão no meu queixo e começo a andar em procura de alguns monstros para começar a devorar e evoluir. A maioria era alguns monstros insetos, aonde eu começo a caça nessa aventura. Eu levei alguns dias aonde eu matei bastante monstros tipo inseto e serpentes. No terceiro dia eu vou indo mais a fundo, encontro algumas coisas estranhas. Foi que eu achei alguns cadáveres mortos de vários tipos de monstros. Ok, como eu não era idiota, eu devorei um pouco mais. Eu acabei parando de fazer isso porque o gosto era horrível e as habilidades ganhas não eram úteis. Então no dia 4 eu acho mais monstros, parecendo alguns minotauros e formigas de fogo grandes e monstros um pouco mais perigosos. E então, depois de mais alguns tempos que eu até parei de contar, depois de mais um tempo, eu tava olhando minha árvore de habilidades através do sistema, bem, tô me sentindo mais confiantes. Então acho que já tenho até que várias habilidades melhor. Voltar e enfrentar aquela centopeia. Bem, vambora. Eu começo a bater minhas asas e enquanto eu voava, depois de alguns poucos minutos, eu já estava no local em que a centopeia estava, e então começo a andar procurando por ela, mas então meus instintos começam a ficar bagunçados e então dou um salto para trás e no mesmo instante a terra começa a se mover e a centopeia sai de um buraco, e então dezenas de patas estavam cravadas no solo com suas presas se abrindo, me encarando, se preparando para uma batalha com a centopeia. Dando o primeiro ataque, ela avança igual uma fera, abrindo mais suas mandíbulas, que exalavam um cheiro podre com o aroma da morte, e gotas de veneno pingando no chão, e rapidamente os músculos da minha perna se contraem inconscientemente, me fazendo dar um pulo, agarrando com as garras uma estalactite no teto. Em um movimento instintivo eu pulo na costa da centopeia, e fazendo uma enorme força com as minhas garras começo a arrancar as placas de seu exoesqueleto, fazendo jorrar uma jato de líquido escuro venenoso, espirrando no meu corpo. E então o sistema avisa ao anfitrião: foi envenenado por uma toxina desconhecida. A habilidade passiva resistência a venenos está sendo ativada para a dor. A centopeia girou de o corpo e o jogou contra uma parede, me fazendo soltar um grunhido de dor, sentindo que algumas partes do meu exoesqueleto se racharam um pouco, e me levanto como uma enorme dificuldade, batendo minhas asas para manter um pouco de distância. Alterando a estratégia, eu começo a voar ao redor dela, atacando as articulações de suas patas e também de seu corpo, e enfiando as minhas garras em sua carne e arrancando pedaços. Assim que eu arranco mais uma de seu exoesqueleto, a centopeia começou a se contorcer violentamente, gravando algumas de suas patas na terra e girando seu corpo, batendo contra a parede. Meu corpo se chocou contra a parede fortemente e sinto
sinto algo trincar, e minha visão então ficou turva e confusa. O sim abafado. O sistema avisa status do usuário. Está crítico. Consciência do usuário. Estado instável. Integridade de seu exoesqueleto comprometida. Assim minha visão começa a escurecer. Algo então ressoava na minha cabeça, uma única coisa, uma única ordem: matar. E então meu corpo começa a se mover, e minhas asas baterem com força contra a parede. E assim eu dou um grande e forte impulso, voando como o chão. A centopeia tentou reagir abrindo sua mandíbula e gravando no chão, mas eu rapidamente fui para baixo e comecei a cravar nas suas articulações, as rasgando e destruindo com uma força e ódio assustador. Seu sangue jorrava caindo em mim. Seu corpo se batia entre as rochas e estalactites da caverna, e novamente saltei em cima dela com minhas garras gravando em seu exoesqueleto, portanto uma de suas veias jorrando no meu exoesqueleto. Sistema resistência a venenos operando no estado acima do limite seguro. A habilidade corpo de ferro está sendo usada. Assim eu enfio minhas garras mais e mais fundo, sentindo sua carne, sentindo ela pulsando e meu corpo queimar. Mas enquanto eu arrancava sua carne, nisso a centopeia se enrolava e se jogava contra o chão, com suas patas batendo no ar de forma desordenada. Ignorando isso, eu continuei rasgando até que encontrei o seu coração e o arranquei. Então ela começou a parar de se mexer e minha visão começou a voltar lentamente. Tomando consciência, eu comecei a grunhir de dor, tentando controlar com todas as minhas forças, e veio um aviso do sistema: alvo eliminado com sucesso, experiência adquirida. Calculando após algum tempo, então o sistema aparece com várias mensagens: habilidades ganhas, ataque-talidade e a venenos menos 25% do dano recebido. Nível de habilidade rank D. Quanto mais for exposto ao mesmo veneno, menor o efeito no futuro. Presas e garras venenosas. Minhas garras e presas carregam venenos potentes. Uso instável. Uso excessivo causa fadiga. Seus exoesqueletos sofreram uma pequena mutação, se tornando mais resistentes. Reparação em andamento. Agora se entendi do porquê amam usar sistemas. É algo bem útil. Falo, me levantando e observando o cadáver. Bem, acho que ainda dá para aproveitar algumas partes de seu corpo. E assim eu começo a arrancar algumas de suas placas de exoesqueleto e os seus olhos. E então eu começo a comer os seus olhos, por serem os mais fáceis e rápidos de comer por consumir olhos da besta Myriapoda arboreus. Você ganhou tais habilidades: uma visão 360 por curtos períodos com bônus em locais escuros, cavernas e florestas. Efeito colateral: uma sobrecarga se usada por muito tempo. Segunda habilidade, visão no escuro aprimorada, uma visão totalmente perfeita em locais escuros ou com total ausência de luz. Ao consumir o exoesqueleto, o usuário ganhou um leve bônus de resistência do exoesqueleto com ataques cortantes e perfurantes, tendo uma eficácia levemente reduzida e articulações melhoradas. Bem, acho que não vou ganhar mais nada. Melhor eu dar uma volta por aí. Antes de terminar a minha frase, eu sinto sumiu quase de forma instantânea, me fazendo questionar o do porquê disso, pois desde o momento que acordei nesse mundo, estava sentindo cada momento essa pressão, fazendo meus sentidos gritarem para que eu não me aproximasse de forma nenhuma. Mas como essa pressão já sumiu, eu estava totalmente livre para explorar livremente. Então em um instante começo a levantar voo e ir rapidamente em direção aonde estava a pressão, que havia desaparecido, e mesmo sem a pressão eu já estava pronto para uma luta a qualquer momento. Mas então uma gota de água de forma na minha cabeça, porque no local da enorme pressão estava um simples slime na minha cabeça. A única coisa que se passava era confusão, porque nesse local tinha uma forte energia mágica e algo perigoso, e nesse mesmo local tinha um slime. E então me veio a uma dúvida, e assim eu andei rapidamente até ele e o peguei no slime, mesmo ele resistindo um pouco desesperado. E então eu abri a minha boca e vi ele ficando mais assustado, e assim que dei uma pequena mordida nele, assim fazendo ele usar sua habilidade de lâmina de água e dá uma notificação, mas eu ignoro ele, estando surpreso. Como assim um slime tem essa habilidade? Agora eu quero comer ele mesmo, falava um pouco surpreso e animado. Sai daqui, seu maluco, eu não sou de comer, não, seu pedaço de merda, fala o slime, que já me deixa surpreso, só que ainda mais surpreso, pois o Toad fala estranhamente familiar. E então após uma hora nesse tempo, eu comecei a falar com o slime e descobri que nós dois éramos reencarnados, e então decidimos formar uma dupla, e eu me desculpei por tentar comer ele. Andando e conversando descobrimos coisas um do outro, até
descobrir também os nossos nomes, sendo que a gente já era amigos, então ficamos bem felizes de nos encontrar nesse novo mundo. E contamos nossa trajetória até aqui, mas paramos quando vimos que tinha algumas vozes humanas e nos escondemos a pedido do Rimuro. E assim aconteceu como no original, aproveitando também para sair da caverna bem família. É isso, esse foi o primeiro episódio, espero que gostem e peço para que se inscrevam para ajudar o canal a crescer bem. É isso e até a próxima, família.